Mas é isso. Voltando, uma coisa importante que você falou, que eu ia falar, e a gente termina entrando por um assunto e entrando por outro, da questão desse luto, né? Sim, Que assim, sim. não deixa de ser um luto, Sem dúvida. né, para todos. É um luto de perdas de vidas, né? A gente, Isso. como profissional, a gente perde paciente, Isso. as famílias que perdem os seus entes, né? São perdas econômicas, são perdas de empregos, né? Empregos, isso. São vários, assim, é avassalador. Demais. O que essa pandemia está causando é um efeito avassalador. Eu chamo de surreal. É surreal. É o que eu consigo observar também. Além disso, eu não sei se você viu há 2 semanas atrás, acho que a semana passada, há uns 15 dias, uma carta até de uma colega nossa sobre o preconceito que ela vinha sofrendo no próprio condomínio, né? Perfeito. E isso, assim, foi reflexo de uma pessoa que teve coragem de redigir, né? Mas Exato. quantos de nós não estamos sofrendo, né? Às vezes não exposto verbalmente, mas até olhares, né? Exato. Até olhares. Olhares se afastando da gente. Eu noto isso, né? Isso eu também noto. Eu noto no meu condomínio, eu já notei pessoas até me questionando assim, você está trabalhando? Isso. Né? Como assim você está trabalhando e está aqui para me contaminar? Né? Aí eu digo, eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar. Né? Eu sou médica, eu tenho que trabalhar. Então, a gente observa, mas aquilo que Mirella falou é muito comum, a gente tem visto muito isso. Né? Eu acho que é de uma mentalidade assim, muito diminuta até, eu diria, para não dizer uma palavra mais agressiva, vamos dizer assim. Né? Assim, porque a gente... Olha que honra quem está aqui conosco, professor Antônio Peregrino. Olha, oi, professor! Que honra, professor! Olha... Que joia! Ele está dizendo, é um luto pela própria vida anterior, pela própria liberdade. É um luto real pela perda de tantas vidas. Exatamente. Você perdeu a sua vida, né? Aquilo que eu comecei a falar. Exatamente. De repente, você parou tudo. Então, é como o professor Peregrino está dizendo, é um luto pela vida anterior, né? Nossa vida agora é outra. Exatamente. É uma perda, é um luto não necessariamente por uma morte, né? É um luto no sentido literal de perda, né? A gente perdeu o direito de ir e vir, vamos dizer assim, né? A gente não tem mais essa liberdade de sair, de ir no shopping, de fazer um lanche, né? De tomar um café, de ir numa praça, né? Isso tudo causa uma modificação no nosso cotidiano que predispõe a quadros de transtornos mentais. Para a gente que é adulto é difícil, imagine para as crianças. Imagine para as crianças, né? Pois é. Bem complicado. Muito. Bem complicado. Como tentar contornar isso? Agora, e assim, é uma outra coisa também que eu trago. As escolas estão propondo aulas virtuais. Aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com outros também, bate muito na tecla da diminuição da exposição ao tempo de tela, né? E aí agora vai a criança passar a manhã todinha na frente da tela, né? Tudo bem que é uma situação nova, que a gente tem que se adaptar, enfim... Mas a gente está tendo que ir de contra tantos conceitos antigos. Exatamente. Né? A gente tem observado isso, e até que eu até falo com os pacientes, deixa jogar, deixa ficar na internet, deixa mexer no celular, porque a gente precisa que eles tenham um escape, uma coisa. Isso. Eu acho porque acabou o parquinho, né? Acabou o campinho de futebol, acabou a piscina, acabou a praia, acabaram os amiguinhos, né? Eles agora só se encontram virtualmente, né? Acabou a rotina do dia a dia da escola, né? Que por mais que às vezes eles tenham cansaço, preguiça de acordar,
mas que eles estão sentindo muita falta, né? Então, as crianças e os adolescentes também estão vivenciando o luto, né? Exato. E me preocupa muito como vai ser o depois para essas crianças, para essa readaptação delas, sabe, amiga? Então, nesse momento, eu tô tendo que quebrar aquilo tudo que eu ia de contra tipo de tela e tô tendo que liberar, até inclusive para minha filha. Porque qual a alternativa que a gente tem? Por mais que dance, fit dance. Pois é. Por mais que faça atividades lúdicas, mas chega um momento que eles cansam, né? Exato, Por mais que até teve uma mãe de uma coleguinha de Bernardo que disse no grupo, alguém tem alguma dica, né, de atividades lúdicas? Mas tem que partilhar mesmo. Já deve ter acabado todas as tentativas dela, né? Mas é isso, eu acho que as escolas elas vão ter que se adaptar, a gente vai ter que se adaptar, é tudo uma questão de adaptação, é como você está dizendo, você está indo de encontro, né? Você está indo contra todos os seus conceitos de que o que era certo para sua filha, né? Do que você propaga para os seus pacientes, do que você orienta os pais desses seus pacientes, né? E você está tendo que ir de encontro. Para quê? Para poder ter uma saúde mental mais adequada, ter uma qualidade de vida mais adequada para esses pequenininhos, né? Agora há pouco mesmo, Tom chegou e fez assim, Bernardo, de novo no videogame? Eu disse, deixa mais um pouquinho, né? Porque vai ter que ser assim, tem que ir jogando, tem que ir controlando um pouquinho ali, mas também liberando. Mas também a gente tem que pensar no seguinte, esse confinamento ajuda a gente a se aproximar, né? De todo jeito, eu acho que a gente tem que tirar proveito dessa aproximação com eles, né? Com essa isso que você fala, né? Não só os jogos eletrônicos, mas as brincadeiras lúdicas, os jogos de tabuleiro. Vamos voltar, né? Aos jogos quando a gente era pequeno, a jogar com eles. Não tem essas novas reedições desses jogos, né? Tudinho. Mais modernos, adaptados, né? Mais modernos, mais adaptados para a realidade. Às vezes até, vamos dizer, banco imobiliário com cartão de crédito, né? Se bem que o daqui é de dinheirinho, que eu acho mais bonitinho, mas banco imobiliário com cartão de crédito, fazer esse jogo com esses meninos, né? Teve uma amiga da gente aqui também que mandou uma caixa surpresa para ele, com uns kits de mágica, entendeu? Tem esse tipo de alternativas que a gente pode fazer, né? É uma surpresa de todo jeito, né, para eles. Outra ocasião também, um amiguinho, eu fiz uma compra de um box de livros para ele e tinha livros repetidos. Eu fiz uma embalagem bem bonitinha, pedi para o motoboy entregar na casa, já é uma surpresa. Então, fazer essas trocas de livro, deixa na portaria o livro de um e de outro, faz essas trocas de jogos, de brinquedos. A gente tem que se reinventar para eles. É verdade. Né? A gente tem que se reinventar. E aproveitar também, com relação à saúde mental, aproveitar esses momentos com eles. Né? Que a gente está muito próximo, então a gente tem que aproveitar isso tudo para a gente tentar minimizar esses danos, porque eles ficam muito confinados, a gente não sabe como eles estão respondendo, como eles estão entendendo, como eles estão vendo isso tudo. Então, quanto melhor a gente fizer, mais leve a gente fizer esses momentos, melhores lembranças a gente vai ter para dar para eles, né? Eles vão ter umas lembranças melhores do que a gente, vamos dizer, adulto, que está enfrentando isso tudo, né? É verdade. E ainda tem dois tipos, né, de perfil. Tem as crianças que moram em edifícios, que é a maioria, se torna ainda mais problemático, e as crianças que moram em residência, em casa, então elas têm até mais espaço, mais liberdade de brincar de corda, pular corda, aquelas amarelinhas, né? Fica até mais fácil. Mas para a gente que mora em edifício é complicado demais. É complicado. Aí Betinha colocou aqui, e as crianças, imaginem se isso tudo está complicado para as crianças de classe média, imagine para a classe menos favorecida.
né? Exatamente. A gente tem visto até, eu recebi informações e fotos também de amigas que mostrando piscina na varanda, né? Tem gente montando piscina na varanda e todos Eu achei bem legal também. Os pequenininhos tudo dentro da piscina na varanda. Enfim, Betinha, realmente fica difícil para a gente mensurar como poderia ser feito nesses pacientes, ou nessas crianças de renda menos favorecidas. Acredito que brincadeiras mais lúdicas mesmo, jogos de tabuleiro, fazer joguinho bolinha dominó, de dentro damas, de casa, que nem são jogos tão né? caros e às vezes até recebem doação, né? Joguinho. Isso são jogos que normalmente o pessoal dá muito no final de ano, Dia das Crianças, né? Montar quebra-cabeça com eles, né? Essas coisas assim. Fica difícil, mas a gente tem que se reinventar, tem que adaptar para poder também suprir as necessidades de quem não pode ter acesso à internet o tempo todo, quem não tem acesso a videogame, né? Isso tudo a gente sabe dessas dificuldades, mas cada um tem que se adaptar da melhor forma. Eu sei que é mais difícil, fica fácil falar para quem tem acesso a essas. A Adeline está falando aqui, montar brinquedos artesanais, exatamente. Tem uma professora da escola do meu filho, Adeline, que ela tem um grupo que faz recreação e ela posta vídeos mostrando. Aí tem fantochezinho, tem teatrinho em caixa de sapato, tudinho. Renata faz muito isso e mostra, exatamente, estimular a criatividade. Boa, querida, muito bom. E como o professor Peregrino também falou, o cuidado, e assim, eu puxo a sardinha para o meu lado, é porque grande parte dos transtornos psiquiátricos vem desde a infância e adolescência, né? Então, essa faixa etária tem que estar... Tem que ter um cuidado redobrado, exatamente. Tem que ter um cuidado que nessa fase, é uma fase, inclusive, mais difícil da gente diagnosticar, da gente chegar a um diagnóstico. Não cursam, os transtornos mentais geralmente não cursam do mesmo jeito que no adulto, né? As crianças ficam mais diferentes, então... É uma fase que a gente precisa ter um olhar diferenciado e com certeza isso é importante proteger eles, né? Por conta dessas lembranças que eles vão e também para não serem gatilhos, né? Essa fase, não serem esses fatores estressantes, não serem gatilhos para abertura de transtorno mental. Isso. E aí eu saio desse ponto e vou para o outro extremo, que são os idosos, né? Que estão sofrendo tanto quanto as crianças, especialmente a faixa etária de idoso, que já tem a depressão senil mesmo, e que, por vezes, o que trazia alegria eram os momentos de encontro com os netos, e que não está acontecendo nesse momento, né? Então, a gente está tendo... eu tenho vários relatos de colegas geriatras dizendo que os idosos estão deprimindo muito, né? Especialmente, e o que eles relatam não é nem o medo da morte, da finitude, é por não estar tendo mais o contato que eles tinham com a família, especialmente com os netos. Né? Isso realmente me deixa tão triste. E o pior, não tem muito o que fazer. Né? Não tem o que dizer, não, libera. Não, a gente não pode, de fato, liberar. Porque a gente sabe que grande parte das crianças são assintomáticas e podem ser vetores para os idosos, que é um grupo de risco importante. Exatamente. Né? Exatamente. O que a gente tem visto é que já é uma faixa etária mais predisposta à abertura de quadros depressivos, né? Então, a gente tem que ficar do mesmo jeito que eu falei, ficar de olho na infância e adolescência, nos acima de 60 anos, né? Nos idosos. A gente também tem que prestar muita atenção, porque
uma faixa etária de risco, é uma faixa etária de maior risco, inclusive para desfecho desfavorável, né, que são os suicídios. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa população. E fazer também o jogo de cintura, né? Eu sei que muitos não são adeptos à tecnologia, então isso dificulta, mas aqueles que são, tentar fazer videochamadas, né? Isso. Até mesmo... É isso que eu oriento, videochamada com os netos, com a família, exatamente. Né? Ter até uma rotina de horário, né? Não, exatamente. 17 horas, vamos se encontrar com vovó e vovô, né? E às vezes, Ale, o simples fato de deixar o vídeo, deixa ligado o vídeo e a criança ficar ali naquela rotinazinha da casa, assistindo televisão e até a avó, assim, adapta o telefone olhando para a criança e o avô que fizer algum comentário, alguma coisa, mas assim, isso é orientação, isso está descrito, deixa o vídeo aberto, deixa eles transitarem por dentro de casa, até outra mãe também, mas isso foi o inverso, outra mãe da turma de Bernardo disse assim, eu tive que segurar fulaninho, porque fulaninho já estava indo com o celular para o banheiro, né? Fulaninho conversando com um amigo e levou o celular para o banheiro para fazer xixi, tá entendendo? Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes a gente se acostuma e vai falando e termina pegando a gente de calça curta. Enfim, os idosos, a gente tentar criar uma rotina. Agora, isso que você fala é fundamental, né? Para a gente criar, a gente precisa de uma rotina. Isso. Sem essa rotina, a gente vai ter uma qualidade de vida muito ruim, certo? Então, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa... Muitas vezes as pessoas estão dizendo, eu estou trabalhando mais em casa do que quando eu trabalhava, né? Por quê? Porque não cria uma rotina. Então, vamos estar fazendo home office, vamos fazer o horário, né? No horário que é para trabalhar, no horário que é para fazer alguma atividade de lazer, fazer atividade de lazer, né? No sentido de um entretenimento, alguma coisa assim, assistir um vídeo, um filme, assistir série. Então, essa criação de rotina é fundamental. Isso que você bem lembrou, isso é fundamental. Para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu acho que... Eu até estava falando hoje com uma mãe amiga que vai começar essas aulas, né? Agora por videoaula, tudinho. Eu vou fazer a rotina da escola como se fosse para a escola, certo? Eu não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas assim, dar o banhozinho que era como se fosse para a escola, toma café, escova dente, vou vestir inclusive a fardinha, certo? Para poder ele criar essa rotina e da mesma forma a gente, né? O professor Peregrino até lembrou numa live que ele fez há mais ou menos uns 15 dias, até a gente fazendo teleconsulta, a gente tem que se vestir como se a gente estivesse no consultório, né? Exato, a gente tem que se vestir adequadamente. Isso tem que ser feito. Então, a criação de rotina, você trabalhar naqueles horários, determinar os horários para trabalhar, não exceder, os horários de lazer, horário de lazer, a questão do sono, a gente tem visto muito essa desregulação de sono, certo? Então, é importantíssima essa orientação com relação à manutenção do horário de sono. A gente sabe que o sono é muito precioso, principalmente o sono da noite, né? Da madrugada, que é o reparador, que é onde tem toda a limpeza do cérebro, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, quando libera hormônio de crescimento, enfim, essa manutenção do sono. Então, tá contraindicado esse avanço no horário de dormida. Então, vamos manter a higiene do sono, um ambiente adequado, luz apagada, só ir para a cama quando for realmente dormir, quando tiver com sono, não ficar no celular, não ficar no computador, não ficar lendo, né? E justamente para a cama.
Outra coisa também muito importante que a gente tem visto, essa integração com a família, né? As pessoas estão cozinhando, né? Isso. Então, assim, a alimentação mais saudável, vamos fazer a nossa própria comida, vamos levar a criança para ajudar, né? Vamos fazer, até eu tenho brincado muito que a nossa querida professora Kátia está mostrando os dotes culinários. Não é, eu vi, né? Olha aí, pois é, eu estava dizendo para ela, você estava escondendo o jogo, né? Ela descobriu um livro de receitas da avó dela lá, que estava intocado, eu acho que ela tinha intocado por muito tempo. E agora ela faz cada coisa que eu disse, não estou acreditando. Então, o hábito de fazer o próprio alimento, fazer a sua própria comida, para tentar comer uma comida mais saudável, né? Não ficar só de lanche, só naquilo de... E fazer os rituais das refeições, se postar na mesa das refeições. Enfim, isso e para as crianças também, aí eu também oriento as mães. Arrumar a caminha, né? Isso, ajudar. exatamente. Claro, na limpeza da casa, no limite que a criança pode realizar, né? Exato, Pegue sua roupinha para botar na máquina para lavar, né? Então, coisas que eles não faziam antes. Né? Exatamente. E agora começa a ter essa rotina, começa a se sentir útil também, porque estão ajudando em casa, né? Percebem, pelo menos aqui, Bia se sente útil, porque está ajudando, se sente o máximo, né? Porque está ajudando. Super útil, Isso, e assim, isso ajuda a empoderar a criança, né? Inclusive. A amiga está chegando pertinho do fim já. Como está chegando próximo, e tem um ponto que eu queria que você comentasse, que é importantíssimo, quando isso tudo passar. O pós-pandemia. Isso tem sido muito falado no nosso cotidiano, nos nossos grupos de psiquiatria, né? A gente do grupo do Departamento de Psiquiatria lá da FCM, do Hospital Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, a gente tem falado muito sobre isso, né? E Catita tem batido muito nessa tecla, né? Eu falo só interrompendo você, eu sempre falo assim, o coronavírus vai passar, ele pode até demorar, mas ele vai passar. E a vida vai seguir. Né? Agora, como é que essa vida vai seguir, né, amiga? Exatamente. Veja só, nosso grande, vamos dizer, temor. Desafio, né? É o nosso grande desafio, porque vai ser... a gente sabe que o cérebro da gente tem toda a neuroplasticidade. Então, muitas vezes, os estresses que ele sofre hoje só vão ser apresentados no futuro, né? Então, aquele gráficozinho que eu mandei para você mostrando, né? Porque já passou... Veja se você consegue colocar aí. Pois é, esse gráficozinho, né, que fala das ondas, né? Das ondas. A primeira onda são as pessoas acometidas pelo coronavírus, né? A segunda onda são aquelas pessoas que, devido aos olhos, as atenções serem voltadas para o coronavírus, não têm essa assistência adequada, né? A terceira onda seriam aqueles pacientes que já têm doenças crônicas e estão negligenciados, mas aí chega o que Catita vem batendo muito na tecla, a famosa quarta onda, né? Que é essa onda que a gente vai ter que segurar, nós psiquiatras vamos ter que segurar essa onda, que são esses verdadeiros traumas psíquicos, né? Esses fatores estressantes. O que é que isso tudo vai causar? Pode tirar, amiga. Pode tirar. Pode tirar. O que é que todo esse estresse que a gente vem passando, como é que vai ser no futuro? E o nosso grande problema é que a gente já tem uma desassistência psiquiátrica no momento, né? Devido a toda essa confusão que foi, toda essa reforma da assistência psiquiátrica. Enfim, a gente não vai poder entrar nisso agora, mas assim, isso vai se juntar, né? Esse rio vai ficar caudaloso, porque vai ter esse problema que a gente tem atualmente dessa desassistência junto com todos
prováveis, Deus queira que não, menos que a gente pense, mas que vai ter futuros transtornos mentais com essa quarta onda que vai vir por aí, que tomara Deus que eu esteja errada, mas temo que avassaladora. Eu acho que, na verdade, as consequências disso tudo, a gente só vai conseguir visualizar na quarta onda, especialmente na faixa etária infanto-juvenil. Criança e adolescente, e principalmente as crianças, a gente só vai conseguir visualizar os danos que estão vivenciando aqui, estão vivendo agora, nessa quarta onda, né? Exatamente, né? Os adolescentes é uma problemática também extremamente importante, porque estão expostos já nesse momento à ingestão maior de drogas, não só álcool, mas como outras drogas também. Betinha sabe disso, Betinha está vivenciando exatamente, isso. Betinha. E fora esse contexto do agora, o acumulado disso tudo que eles estão se expondo agora, né? Então, essa quarta onda, ela vai ter essa repercussão, e entendo perfeitamente essa preocupação de vocês, porque vai ser uma repercussão geral. Vai. Uma repercussão em todas as faixas etárias, exatamente. Exatamente, Isso é... Mas a gente precisa tirar uma lição disso tudo, né, Ale? A gente precisa entender melhor essas questões todas, dessa alteração que acontece com o nosso comportamento, né? A gente precisa valorizar mais a liberdade, valorizar mais e ter mais respeito com o limite do outro, né? E ter mais empatia com o próximo. Exato. Eu acho que isso é fundamental. A palavra do momento dessa pandemia é empatia. Né? Exatamente. Além da descoberta de dons, assim como a professora Kátia teve, outras pessoas também, por exemplo, de cozinhar, outras alternativas, aprender a tocar um instrumento musical, aprender a cantar. Quantas pessoas estão começando a cantar e nem sabiam que tinham dom, né? Exatamente. Nessa brincadeira de YouTube, de ficar dançando com os filhos e cantando, você começa a descobrir que você tem outros dons também, né? Então, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu sei que, nesse momento, o lado ruim está prevalecendo por conta da repercussão em relação à perda de vida, né? E perda de vida, tanto mortes mesmo, quanto morte como foi abordado por você. Mas, em contrapartida, outras coisas estão surgindo. Eu tenho certeza que os filhos nunca passaram tanto tempo com os pais como agora. Isso. Então, os filhos nunca interagiram e não aprenderam, como agora, atividades básicas da casa, né? Vamos valorizar. Só falta 1 minuto. O negócio, assim, foi tão bom que a gente passaria mais 2, 3 horas conversando, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer imensamente a você, dizer que, para mim, foi, assim, um marco ter realizado nesse momento tão difícil para a humanidade, né? Tão difícil para todos nós. Pois é. Ter partilhado com você tantas orientações. Eu também queria agradecer pelo seu empenho de sempre, né? Você abraça a causa, qualquer causa que surja, você abraça e você vai para cima mesmo. E dizer que a minha frase de sempre, que você é meu orgulho, que você é minha laureada, né? Que você foi a laureada da turma, e que eu não me canso de dizer, e todo mundo que me conhece você, porque você é minha irmã de coração, minha irmã de alma, e eu queria agradecer essa oportunidade. Amo você. Te amo, amiga. Parabéns aos alunos da LANEP, que fizeram um trabalho maravilhoso de divulgação. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Mi, te amo. Boa noite a todos. Também, boa noite a cada todos. um que participou conosco. Um beijo. Obrigada. Beijo, obrigada.